Bom, como eu prometi antes do intervalo, estamos chegando aqui na cozinha para falar para você dos alimentos, né? Como antes nós estávamos tratando do assunto doença de Alzheimer, é importante que a gente saiba que durante o nosso dia a dia, na nossa alimentação, é possível já começar a proteger o nosso cérebro utilizando os alimentos certos, né? Que ajudam a gente a ter uma memória melhor, enfim, que protegem o nosso cérebro de uma maneira geral. Estou recebendo a Karina Boniatti, nutricionista, mais uma vez. Bem? Tudo bom, lindinha? Tudo Seja ótimo. bem-vinda, viu? Obrigada. Olha que assunto gostoso, tem tanta coisa boa aqui nessa mesa. Muitas coisas que a gente pode aproveitar e ter aí uma memória, uma saúde mental por muito mais tempo. É, né? Com certeza. Assim como existem alimentos que também podem prejudicar e é na importante memória. a gente falar porque eles fazem também parte aí da nossa alimentação. Então a gente tem que às vezes abrir um pouquinho o olho com relação a eles. Vamos começar por eles então. Vamos Um cantinho sim. do mal aqui à minha Isso. esquerda sempre. Sempre tem, né? Quando Sempre a gente fala tem. da alimentação, acaba que alguns alimentos e alguns produtos que envolvem a alimentação não necessariamente nos trazem só benefícios. Tá. Então, a gente sempre recomenda, tenha uma alimentação equilibrada. É difícil muitas vezes para as pessoas entenderem isso, mas a partir do momento em que a gente se equilibra perante o que a gente come ao longo do dia, é isso que vai dar a saúde ao longo do tempo. É isso que faz a diferença, Então né? não existe uma dieta milagrosa, um alimento que seja... Que você tem que abolir completamente, mas usado com moderação, parcimônia, com consciência. Aham. A gente precisa ser consciente com a alimentação. E é interessante saber também que alguns utensílios que a gente usa no dia a dia também podem ser prejudiciais. Eu tô vendo que você colocou aqui uma panela de alumínio. Isso, O que o alumínio pode fazer no nosso cérebro? O alumínio, ele é um metal pesado e esse metal, quando ele entra no nosso organismo, ele tem a capacidade de se ligar principalmente às células neurais, às células do nosso cérebro. Então, com o passar do tempo, isso pode criar uma intoxicação mental. Isso não vai acontecer porque eu usei a panela numa única situação e consumi um alimento preparado com ela. Mas aquelas pessoas que usam o seu jogo de panela doméstico de alumínio. Exclusivamente. Exclusivamente. Então, com o passar dos anos, existem estudos que mostram que pessoas que desenvolveram o Alzheimer e até o Parkinson também, foram pessoas que tiveram uma grande exposição ao alumínio. Usaram excessivamente esse material. Uma coisa que é importante. Quando a gente usa o alumínio em contato com gordura e com ácido, aumenta a saída do alumínio desse material para o alimento. Potencializa a contaminação. Potencializa. Então, por exemplo, eu vou fazer um molho de tomate. Ele vai ficar com muito mais alumínio do que se eu fizer um arroz branco. Ah, entendi. Se eu fizer uma fritura, eu estou utilizando uma grande quantidade de gordura, eu vou ter muito mais alumínio do que numa preparação com pouca gordura. O fato de fritar a cebola antes para preparar o arroz, por exemplo, eu já estou contaminando mais ainda esse arroz. Então, assim, o alumínio, apesar dele ser um metal pesado que traz um prejuízo grande pra gente, ele também consegue ser eliminado do nosso organismo. Mas o papel alumínio também acaba contaminando o alimento, também, então? Aquele também. papel alumínio que a gente usa tão frequentemente no dia a dia? Também. Numa menor proporção do que a panela, mas também contamina. Olha que cuidado. Então, o que a gente tem Como é que elimina ele do organismo? Como é que elimina? A gente tem que ter os alimentos que fazem a faxina de dentro do nosso organismo. Limpeza geral. Exato. Principalmente os alimentos amargos. Os amargos e de uma família de vegetais que a gente chama de brássicas, né? Na botânica chama dessa forma, que aí inclui a escarola e o brócolis, que eu trouxe como exemplo. Mas também tem chicória, rúcula, agrião, o couve-flor, rabanete, enfim, uma família grande de legumes e vegetais que ajudam na eliminação. Para a pessoa identificar, tem que ser principalmente os alimentos bem verdinhos, verde bem escuro, e que tenham o sabor mais amargo. E aí a gente às vezes encontra um empecilho, porque as pessoas não gostam. É verdade. Aí tem que saber preparar, né? E tal. Então faz uma junção com alguns outros ingredientes na preparação que ameniza esse sabor amargo. Continuando a falar dos alimentos que não são tão legais para o cérebro, tem a carne vermelha aí também, né? Isso, ela no momento em que ela é digerida, absorvida, né, esses nutrientes, ela produz uma substância chamada emina, que também é tóxica para o nosso cérebro. Isso não significa que eu comi um bife e eu estou me intoxicando, mas aquelas pessoas que são grandes consumidoras de carne vermelha têm uma intoxicação mental maior. Então o cérebro fica mais contaminado. Mas então, assim, a questão consuma
com mais... intercalando com outros tipos de carne durante a semana. Um dia você come carne vermelha, um dia você come carne branca. E quando consumir carne vermelha, colocar um alimento de cor verde escura junto para equilibrar. Vai equilibrar, isso é legal. Exatamente. Então você não precisa deixar de usar, mas faz essas combinações para melhorar a ação dela. E o adoçante, o café, os docinhos o adoçante, ele é também uma questão aí bem falada na ciência. Quando ele é metabolizado, principalmente o aspartame em si, ele produz uma substância tóxica para os neurônios. Principalmente se eu submeter ele a calor. Então, se eu colocar ele no café, mais ainda. Normalmente o cafezinho... o adoçante ele tem que ser usado por quem precisa, na dose recomendada, não em larga escala. Aí é melhor usar o açúcar em pequena quantidade para aqueles que podem, né? Um diabético vai ter que usar, então a gente faz rodízio dos adoçantes para não prejudicar. Cafeína em excesso também não é legal? Excesso não faz bem. Então pode usar 2 a 3 xícaras por dia, mais que isso pode causar uma superestimulação do sistema nervoso central. E os docinhos em excesso? O excesso do doce, ele vai causar uma hiperglicemia, então esse excesso de açúcar no sangue, ele faz com que a gente tenha uma inflamação no nosso cérebro. A gente não sente isso, a gente não vai comer um sonho, por exemplo, imaginando que já vai se tornar imediatamente um pesadelo. Claro que não, né? Mas a longo prazo isso vai prejudicar a saúde tem que tomar cuidado, né? dessas células. Tá certo. Bom, a Karina vai voltar já para falar dos alimentos que são benéficos, né? Os que vão deixar o nosso cérebro mais ativo, a memória muito melhor. E depois a gente vai ensinar uma receitinha muito gostosa de uma gelatina. Falando em consumir doce, existem formas de você consumir o doce, né? De um jeito mais, digamos que responsável para nossa saúde, né, Karina? Você não vai deixar de ter esse sabor gostoso, mas vai ter também todos os benefícios. Porque a gente sempre encontra um grande prazer na nossa alimentação. Então a gente tem que encontrar os alimentos que proporcionam esse prazer e não prejudicam a nossa saúde, né? Com certeza. Karina volta já. Até mais. Voltando para a cozinha, vamos continuar falando sobre os alimentos, né? Agora chegou a vez dos alimentos benéficos à nossa memória, ao nosso cérebro. A gente já falou de algumas substâncias que não fazem bem. Vamos falar agora dos bonzinhos para o nosso corpo e também uma receita muito gostosa de gelatina que você trouxe. Quer passar para cá? Fica à vontade, Karina. Olha, a sardinha... Quando a gente fala em colocação e reposição do ômega 3 que a gente precisa, a sardinha está sempre presente, sempre. Né? O ômega 3 é um componente fantástico. Fundamental para o cérebro, pra não pode quer faltar. Ter saúde no cérebro. Exatamente. Também, né? E todos esses benefícios, eles valem para quem quer prevenir o problema e para quem está com o Alzheimer. Vivendo o problema. Mas eles trabalham nessa regeneração, no metabolismo, nessa energia cerebral. Então é importante que mesmo quem tem Alzheimer, não dá para pensar assim, eu não posso mais fazer nada. Pode sim, todos esses alimentos vão ajudar nesse metabolismo. Quais são as outras substâncias que a gente deve colocar no dia a dia? Top de linha que a gente tem nessa mesa hoje. O ômega 3, vindo ou da sardinha ou da chia, que hoje também está sendo muito usada. Né? Germen de trigo, que vai nos fornecer o mesmo nutriente que o ovo, que a gema do ovo. Colina. Quando a gente fala de saúde do nosso cérebro, a colina está ligada sempre. Ela é um nutriente que a gente consome e quando ele está no nosso organismo, ele produz uma substância chamada acetilcolina, que a função dela é transmissão de impulso nervoso. Então, para a gente conversar, para a gente falar, trocar ideias, raciocínio memória, rápido. Raciocínio, tudo isso envolve a acetilcolina, que só vai ser produzida se eu tiver a colina. Nossas melhores fontes, germen de trigo e a gema do ovo. Muito bom. E aí por que especificar o ovo caipira? Porque no ovo caipira a gente tem uma maior concentração de colina. Não só da colina, mas esse é o principal nutriente para o nosso cérebro. Então, sempre que a gente der uma preferência desse tipo de ovo, a gente tem muito mais nutriente. Então, já que eu vou me alimentar dele, eu vou usufruir melhor desse benefício. Sabe quem está presente nessa listinha do bem aqui? De novo. A castanha do Brasil. Maravilha que essa castanha, gente. Sempre que fala de alimento bom, ela tá aí no meio. O que ela tem de bom pro cérebro? Ela tem principalmente boro. O boro, ele é um nutriente que também trabalha nesse metabolismo, fazendo os impulsos acontecerem. Tá presente em outros alimentos que estão aqui também? Principalmente os verdes. Aí ele é encontrado nesses alimentos verdes. E esses outros grãos que você trouxe? Os grãos, de uma forma geral, eles possuem a vitamina B1, que trabalha também nessa questão de manifestação celular, de enriquecer essas terminações
neurônios, porque a gente não consegue produzir um novo neurônio, mas a gente consegue fazer com que os que existem se prolonguem, tenham uma sinapse melhor, uma indução melhor. Preservar esses que já existem. Então aí a gente encontra principalmente a vitamina B1. E aí você trouxe o quê? Arroz integral, Arroz integral, gergelim. o gergelim, a quinua, que é uma excelente fonte de B1. Tá? A aveia também. E o germe de trigo, ele tem uma riqueza de nutrientes, a própria vitamina E. A vitamina E, ela é usada para fixação de memória. Tá. Então, aquelas pessoas que têm muita dificuldade, lê um material e não conseguem nunca decorar algo, né? Esse decorar, como a gente usa a expressão, ele é armazenar memória. E para isso eu preciso da vitamina E. Tá. Então, as opções é ou azeite de oliva ou germe de trigo. Na quinua tá presente a colina também ou não? Não. Aí é germe de trigo e o ovo, tá. Exatamente. Vamos pra receitinha, então? Vamos. Dá tempo da gente passar uma sim. opção de receita? Ó, é uma gelatina de frutas que você vai poder fazer na sua casa. Isso. Que tem uma opção muito grande de frutas aí, né? Que Vários você trouxe. antioxidantes, flavonoides, tudo isso preserva o meu cérebro da ação dos radicais livres. Tá. Então é importante utilizar essas frutas. O abacate que a gente vai usar, ele tem um tipo de gordura que é muito benéfico exatamente para o funcionamento do meu cérebro. Tá, eu vou passar as quantidades então para vocês, tá? Para essa quantidade vai render quantas porções, mais ou menos? Rende 2 porções dessas que a gente está demonstrando aqui na tela. Então você precisa de meia xícara de chá de banana para essa gelatina. Isso. Meia xícara de chá de abacate. Meia xícara de chá de morango. De preferência tudo orgânico, né? Como a gente estava conversando lá na maquiagem. Isso. Meia xícara de chá de manga. Uma unidade de castanha do Pará, quer dizer, castanha do Brasil. A ela aí de novo, né? Uma colher de chá de germe de trigo. Pode deixar que eu passo pra cá. Um envelope de gelatina em pó sem sabor. Aí você faz a hidratação conforme a recomendação do fabricante. Tá, bem coloca fácil no de micro-ondas fazer. rapidinho, poucos Isso. segundos, com um pouquinho d'água. E uma xícara de chá de água e põe tudo no liquidificador. É só bater. Uma pronta pra mim aqui, já que bonitinha. Depois tem que pôr na geladeira, A gente coloca na geladeira. Essa tampinha, ela é legal, ela né? é bem resistente. Ela é boa. A gente precisa tirá-la a 4 mãos. Isso, pronto. A gente coloca no recipiente, né, a que a pessoa tiver em casa. Ela já tem uma consistência própria por conta das frutas. Leva na geladeira por pelo menos 2 horas. Olha que consistência gostosa. E você colocou alguma coisa aqui em cima, né? Isso, aí a gente faz uma recomendação de colocar uma geleia sem açúcar. A gente já tem à disposição isso no mercado. Sem adoçante, sem açúcar. É só a fruta. E castanha em lascas. Somente isso. Que gostoso. Uma delícia. E a gente sai das gelatinas tradicionais. É verdade. E acaba enriquecendo aí Nossa, mas a consistência a é muito alimentação. gostosa, viu? Exatamente. Quando a gente põe na boca, parece assim um mingauzinho de frutas, assim, muito bom. Ah, eu adorei. E tem aí toda a riqueza da colina, por conta do germe de trigo, as vitaminas, os flavonoides. Nossa, é um alimento ótimo. Quanto tempo posso deixar na geladeira não perdendo essas Não vitaminas? perdendo, até 3 dias. Tá. Até 3 dias. A pessoa pode preparar e já deixar isso. E fica fácil para, desde crianças, consumirem. Ele tem um sabor agradável, que as crianças conseguem aceitar bem. Uma E delícia. até os idosos. Né? Que os idosos, às vezes, têm um pouco de dificuldade de deglutição. Então, é uma consistência fácil também. Olha, muito gostoso. Então aqui essa quantidade rende 2 porções como essa. Isso. Pode ser consumido no dia mesmo. Quanto tempo na geladeira para ficar durinho assim? 2 horas. 2 horas? 2 horas ela já tá bem firme. Beleza. Lembrando que quem não conseguiu pegar a receita agora, a gente vai colocar no nosso site. Não sei se hoje ainda entra essa receita, mas pode procurar. Até amanhã a gente coloca pra você. Karina Boniati, nutricionista, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Até a Vou deixar o próxima. contato da Karina, tá? Mande e-mail pra ela direto no carina@chefalacarte, tudo junto, chefe com F mudo, chefalacarte.com.br. Obrigada de novo, Obrigada, Karina. Até uma até a próxima. Dicas ótimas, como sempre. A Karina é ótima pra passar informação super articulada, explica direitinho.